Glória a Deus, amém, amados? Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Graça e paz aos irmãos aqui na gravação, sejam todos bem-vindos. Eu sou o seu irmão em Cristo, Elcio Jesus. Você que está aí pela primeira vez, você que está acompanhando essa gravação, se você tem o interesse de se reunir como igreja, nós estamos aqui em Lauro de Freitas, tá bom? No bairro de Itinga, na rua direta do Fazendão, ou rua Santa Cecília, conhecida também como a rua direta do Fazendão. Então, nossas reuniões aqui, como igreja, não na igreja, nós somos a igreja de Cristo e nos reunimos aqui às quartas-feiras, a partir das 19 horas, e aos domingos, 9 da manhã. Você que não é inscrito, aproveita aí e se inscreva. Se você estiver assistindo essa mensagem em um outro canal, o nosso canal oficial é esse aqui, Elcio Jesus /MGV. Eu te convido a crescer na graça e no conhecimento sobre este tema aqui. Este é o tema que nós vamos estudar nessa noite, ou neste dia, eu não sei o dia que você vai assistir essa mensagem. Talvez no futuro, daqui a 3, 4 meses, ou talvez daqui a 15 anos, não sei. O Espírito que tem falado à igreja. O Espírito que tem falado à igreja. A pergunta é: será que de fato é o Espírito Santo que tem falado, que tem ministrado à igreja que pertence a Cristo? Porque, haja vista, todo o sistema religioso que se utiliza da Bíblia, sagrada, eles dizem que é o Espírito Santo que revela, que é o Espírito Santo que fala, que é o Espírito Santo que auxilia, que é o Espírito Santo que ajuda, que é o Espírito Santo que interpreta, que é o Espírito Santo que edifica, que é o Espírito Santo que apacenta, que é o Espírito Santo. Isso tudo nós sabemos que a religião, o sistema religioso, eles atribuem tudo aquilo que eles fazem ao Espírito Santo. Mas, bem verdade, nós sabemos que não é o Espírito Santo. E eu vou falar de coisas simples aqui, que nós já temos falado em outras mensagens. Queridos, quando um pastor, ou quando um líder religioso, ele pega, eu vou detonar nessa mensagem, ele pega uma rosa, e ele diz assim: olha, essa rosa aqui é a rosa do puxamento espiritual. Logo aí não é nada de Espírito Santo inspirando, falando coisíssima nenhuma, porque você não vai encontrar um respaldo bíblico onde se encontra uma flor, uma rosa, uma pimenteira, seja lá o que for, dizendo que vai puxar espírito. E não existe, irmão. Então, quando alguém se utiliza destas malícias, deste engano, e para atribuir ao Espírito Santo e dizer que isso é obra de Deus, não, mas isso é obra de homem, isso é obra da religiosidade, isso é misticismo, isso não é nada de Deus, isso é obra de engano. Porque quando alguém diz assim: olha, irmão, para você santificar, você precisa pagar o preço no monte, isto é obra de engano, não é o Espírito Santo falando. Quando alguém diz assim: você precisa levar esse envelope é consagrado, e você vai trazer uma oferta, e quando você der uma oferta, Deus vai entrar com providência, Deus vai abrir uma porta de emprego, porque esta oferta aqui é uma oferta consagrada, porque esta oferta aqui foi orada, porque esta oferta aqui está ungida. Isso é obra de engano, não tem nada de Espírito Santo aí, irmão. Então, queridos, o Espírito que tem falado à igreja aí fora não é de fato nenhum, de hipóteses alguma, o Espírito de Deus. É o Espírito do próprio homem, é a vontade do próprio homem, é vento de doutrina. Os homens se utilizam das Escrituras, claro, ele vai usar o quê? A palavra de Deus, ele vai usar o nome de Jesus, porque afinal de contas o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus e o sangue de Jesus impressiona. Então, quando eu digo que é o nome de Jesus, quando eu digo que é o sangue do Cordeiro, quando eu digo, aquilo passa, sabe, uma credibilidade. Mas por trás daquela credibilidade existe uma falsidade, existe um engano, existe uma malícia, existe um desvio
de conduta. Olha lá, o Espírito que tem falado à igreja. Agora vamos para as Escrituras. Vamos ver nas Escrituras como que é e comparar as Escrituras com aquilo que a religião nos apresenta. Olha lá. Livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Isso foi uma profecia acerca do derramamento do Espírito. Olha lá. E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Pronto. Olha aí, irmão. Essa noite eu sonhei, aleluia, que tinha uma sombra que estava cirandando a casa da irmã. E essa sombra era uma horte espiritual, eram demônios poderosos. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira, porque Deus não estava dizendo que ia derramar o Espírito Santo para as pessoas estarem com barriga cheia sonhando com qualquer coisa. Quando Deus disse que iria derramar o Espírito Santo e os velhos teriam sonhos, eram sonhos proféticos daquilo que iria acontecer. Era aquilo que estava em eminência, que estava em acontecimento dentro da história, e Deus dava sonho às pessoas, e pimba! Visões como Daniel teve acerca do juízo lá em 70, que a cidade santa teria sido invadida, o santuário iria ser derribado. Isso é visão profética. O profeta Daniel teve esta visão. Paulo, ele teve uma visão à noite, ali já depois da ressurreição de Cristo, claro, mas que um anjo vinha e falava com ele e dizia assim: ninguém que está com você vai morrer. O Ananias teve uma visão e disse: vai à rua direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando, ele não está comendo e ele está cego. Aquilo que era visão, aquilo que era revelação, não é essas coisas, essas profetadas que nós estamos vendo hoje aí, em nome do Espírito Santo. É engano, irmão. Não é o Espírito Santo que tem falado essas coisas. Ah, irmão, se não é o Espírito Santo, é quem? Daqui a pouco nós vamos falar quem é. Olha lá, o diabo que não é, mas não é quem você pensa. Olha lá, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. 29, Joel 2,29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Isso é uma profecia. Então havia uma profecia que dias viriam em que o Espírito Santo seria derramado, seria manifestado para o povo de Deus. Então vamos lá. João capítulo 14, versículo 16. Olha o que Jesus de Nazaré estava falando com os seus discípulos, para os seus discípulos, e nós entendemos hoje perfeitamente. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então Jesus de Nazaré, no cumprimento da lei, ele disse: eu vou pedir ao Pai, o Pai vai dar para vocês outro Consolador, porque no momento ali quem consolava era Ele mesmo. Por isso que ele dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que não é o Espírito Santo, eu sou Consolador, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então naquele momento em que Jesus de Nazaré estava andando com os discípulos, quem consolava era o próprio Jesus de Nazaré, que consolava os seus discípulos. Mas ele disse: eu vou partir para o Pai, e quando eu partir para o Pai, eu vou enviar para vocês outro Consolador. Por quê? Porque eu não vou estar com vocês. Agora, se eu não for, o outro Consolador não vai vir, e eu vou estar com vocês por um tempo, porque Jesus estava cumprindo a lei. Mas quando o outro Consolador vier, vai estar com vocês até domingo que vem, até no mês que vem, até na consagração. Não, para sempre. Então quando alguém pega a palavra e diz assim: irmão, você vigia, você tome cuidado, porque eu estou percebendo que o Espírito Santo está se retirando de você. Olha, irmão, cuidado para não perder o Espírito Santo.
Esse não é o Espírito Santo que fala à igreja, porque o Espírito Santo que ministra a igreja está conosco para sempre. O espírito do engano que está operando aí, dizendo, é porque você vai perder o espírito, ainda vão para a Bíblia, claro, vão usar texto fora de contexto, e lá do Antigo Pacto. Você nunca viu Davi no Salmo 51, irmão? Quando Davi disse, Senhor, não tires de mim o teu Espírito Santo. Claro, lá o Espírito Santo não habitava, eles estavam ainda dentro da promessa de Joel. O Espírito Santo ainda não estava morando nas pessoas. O Espírito Santo visitava os profetas. O Espírito Santo usava os profetas. Mas o Espírito Santo não habitava no ser humano. Deus não habitava ainda entre os homens. Havia uma profecia que o filho iria nascer, o príncipe seria dado e ele estaria com a humanidade. O Emanuel, o Deus conosco. Mas naquele tempo o Espírito não habitava ainda nas pessoas. Por isso que Davi, sabendo que Deus o inspirava, que Deus o usava, mas quando Davi pecava, quando Davi desobedecia, a presença da graça maravilhosa do Espírito se retirava de Davi. Então Davi disse, não retire de mim o teu Espírito. Eu não posso usar aquele texto fora de um contexto da graça, do pacto da eterna aliança, e dizer que Deus vai tirar o Espírito Santo, porque Jesus disse que ele iria mandar o outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo, ele não se retira. O Espírito Santo está para sempre com a igreja. Diga-se de passagem, haja vista, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Então ele não vai se retirar. O Espírito Santo foi dado de uma vez e para sempre. O que pode acontecer é você entristecer o Espírito Santo. O que pode acontecer é o que Paulo disse, não abafeis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. O que é você abafar o Espírito Santo? O que é você apagar o Espírito Santo? É você conhecer a verdade e não praticar. É você conhecer o Evangelho e negligenciar. É você saber o que é certo e você fazer o que é errado. É você conhecer a graça e voltar a praticar obras da lei. É você conhecer o ministério da nova e eterna aliança, o ministério do Espírito, e viver debaixo de rudimentos fracos e pobres. Aí sim você estará entristecendo e apagando, abafando a presença maravilhosa do Espírito Santo que habita em você. Que não é o teu caso. Que não é o caso de você que está aqui na câmera, que você entende qual é a vontade do Pai, qual é a vontade do Espírito sobre as nossas vidas. Olha lá, João capítulo 14, versículo 17. Vamos ler com olhos iluminados. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, ou em você, ou em vocês, e estará em vocês. Quando o religioso diz, vamos buscar o Espírito no monte, esse não é o Espírito Santo falando à igreja. Quando o religioso diz, vamos buscar o Espírito Santo em um congresso de avivamento, esse não é o Espírito Santo falando para a igreja. Quando o religioso diz, vamos buscar o Espírito Santo em um congresso pentecostal, esse não é o Espírito Santo falando para a igreja, porque o Espírito Santo que fala para a igreja diz que habita em você para sempre, para sempre. Esse é o Espírito que procede do Pai e que procede da verdade. Irmão, mas eu não vejo. Irmão, mas eu não toco. Ele está em você, ele habita, ele mora em você. Amém? Estará em vocês. Olha lá, João capítulo 16, versículo 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, não é o Espírito do engano não, irmão. Não é o Espírito do envelope consagrado não, irmão. Não é o Espírito da profetada não, irmão. Não é o Espírito da campanha do sal grosso, não é o Espírito do derramar o azeite comprado no supermercado. Não, irmão, não é isso não, irmão. Não é o Espírito da vassoura ungida, não é o Espírito do óleo consagrado, não é o Espírito da água orada. Não, isso é espírito de engano. Isso é religiosidade, isso é misticismo.
Porém, quando vier o Espírito da verdade, e ele já veio. Isso era profecia ainda no tempo de Jesus, porque os últimos dias de Joel não tinham se cumprido ainda. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele, o Espírito, os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então Jesus de Nazaré, ele chegou para os seus discípulos e ele disse assim: eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Eu queria falar muitas coisas para vocês, mas ainda não é o momento. Vocês ainda não estão prontos para suportar. E por que Jesus disse aquilo? Porque Jesus, ele estava no cumprimento da antiga aliança. Jesus foi o último véu da lei. Jesus foi o cumprimento da lei e dos profetas. Então Jesus, ele estava meio que limitado, ou limitando-se a si mesmo, a falar coisas que ainda não era o tempo propício, não era o tempo adequado. Então ele disse: olha, eu não vou ficar para sempre com vocês, eu vou para a cruz, eu vou morrer, e o Espírito Santo vai vir. Só que o Espírito Santo, ele não vai falar de si mesmo, e esse é o problema hoje. São os homens falando de si mesmo. É porque irmão, quando a pessoa diz assim, ó, tome cuidado. Paulo disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É porque eu recebi, porque eu tive esse entendimento, eu tive essa revelação. Calma aí, irmão. O Espírito Santo não fala de si mesmo, não fala de si mesmo. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens inspirados pelo Espírito, inspirados por Deus, profetizaram. Ou seja, a vontade de Deus era feita através daqueles homens. Então, quando as pessoas hoje se utilizam das Escrituras para dizer: olha, Deus está me mostrando, vai cuidar da sua vida. Deus está lhe mostrando muito da vida dos outros e está esquecendo da sua. Deus não está, o que Deus está lhe mostrando é a verdade, porque o Espírito Santo é a verdade, e nós precisamos falar a verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Não é a minha verdade, eu sou falho, você é falho, nós falhamos. É a verdade de Cristo, que é absoluta, que é inquestionável, inegável, incontestável, é digna de toda aceitação. É a verdade dele que prevalece e deve prevalecer sobre as nossas vidas. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que eu vi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, através daqueles homens, muitas coisas que iam acontecendo, era o próprio Espírito ministrando através das vidas deles. Tanto é que quando o apóstolo Paulo é levantado pelo Cristo ressuscitado, muitas pessoas não entendiam. Por quê? Porque era o Espírito Santo dando uma nova mensagem. Era o Espírito Santo comunicando algo novo que na época de Jesus de Nazaré, ele ficou limitado, ele não podia por causa das alianças. É por isso que quando Paulo falava, as pessoas diziam que era uma mensagem difícil de compreender. O próprio Pedro disse assim: olha, Paulo em todas as suas epístolas, ele fala de assuntos acerca de, que tem pontos difíceis de entender, mas é uma sabedoria segundo o Pai deu. Ou seja, Pedro entendeu que muitas coisas que o apóstolo Paulo falava, nem o próprio Pedro entendia. Por quê? Porque era o Espírito Santo anunciando coisas que ainda estavam para acontecer. Olha lá, Atos dos Apóstolos, e aqui nós vamos entender a promessa de Joel. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Olha lá, olha a promessa de Joel aqui, ó. Interessante que quando Deus falou para Joel, ele disse: nos últimos dias derramarei. Olha os últimos dias aqui, quais eram? Lá em Pentecostes, há 2000 e poucos anos atrás, e a igreja evangélica, dizendo que está sendo usada pelo Espírito Santo, está dizendo que os últimos dias ainda vai acontecer. Olha lá, Atos 2, 4.
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqui, língua aqui, são idiomas. Não tem nada a ver com labachura, libicanta. São idiomas. Falar em outras línguas de outras nações, sem nunca terem estudado, sem nunca terem praticado, né? Olha lá. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que o quê? Então quem concedia era o Espírito. Eles estavam falando em outras línguas, porque o Espírito Santo é que dava o entendimento, é que dava a sabedoria, e era o Espírito Santo que estava concedendo aquela graça deles falarem em outros idiomas, em outras línguas. 2:11. Tanto judeu como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Então havia ali 14 nações participando ali das festas de Pentecostes, e de repente o Espírito Santo desceu, era a promessa de Joel se cumprindo ali nos últimos dias, e de repente aquelas 120 almas, os 120 irmãos que estavam ali dentro daquela casa, sentados, esperando o cumprimento da promessa, eles foram cheios do Espírito Santo. Qual foi a primeira evidência que eles estavam cheios do Espírito Santo? As Escrituras tinham que se cumprir. Havia uma promessa lá em Joel, havia ali 14 nações participando daquela festa. Como que aquelas pessoas iriam ouvir falar de Deus, sendo que aquelas pessoas eram estrangeiras e não iriam entender a linguagem dos galileus? Então Deus derramou o Espírito Santo e disse que tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes e outras nações que estavam ali, eu tirei do contexto, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O interessante, amado, e vale a pena aqui a gente pincelar, é que essas pessoas, aquelas nações que estavam ali representadas, elas não ouviram falar da vida do irmão em outras línguas. Porque você já ouviu? Eu já fui nesse movimento e eu falava essas coisas. Então o que era que acontecia muito no nosso meio? Olha, e eu vou entregar aquilo que Deus me mandou. E aí começava, e dizia, receba, e o irmão ali. Não, amado, mas as línguas que Deus deu era para falar das grandezas do próprio Deus. Não era para falar da vida dos outros, não. Não era para ficar adivinhando a vida dos outros, não. Eu fui de um local onde a líder, ela gostava muito de entregar profecia. Mas ela não entregava em português, porque entregar profecia em português é para os fracos. Entregar profecia em português é para os fracos. Ela só entregava na língua dos anjos. E eu ficava matutando, como dizia minha avó. E até hoje, por que é que a pessoa entra na reunião, fala normal, toma água, vai no banheiro e faz aqui, tudo normal. Agora, na hora de supostamente falar de Deus para a minha vida, algo mais íntimo, fala em língua de um suposto anjo. E o interessante é que essa mesma pessoa, ela falava e ela mesma interpretava. Então eu penso, por que é que ela já não falava interpretado? Não seria mais fácil? Irmão, como eles usam, né? Deus está dizendo para você, Deus mandou eu te dizer. Quer falar? Fala logo assim. Deus está dizendo isso, não. Em terra lamacharia, iribicanta iribecova. Aí o irmão, o Senhor está dizendo que aquela porta vai se abrir. Terra neganavéa. Fala o português, rapaz. Isso é engano, isso não é o Espírito Santo, não. Isso é engano, porque as línguas que foram dadas para a igreja era para falar das grandezas de Deus, e não o que você vai comer, o que você vai casar, onde você vai trabalhar, o carro que você vai comprar. Não tem nada a ver. Ô irmão, você está sendo muito radical, você está acabando com os nossos irmãos que vão ouvir essa mensagem. Eu estou querendo promover a cura no teu espírito, como houve no nosso. É que você seja livre desses enganos
Eu sei, eu estou certo, eu não posso generalizar que tem muita gente boa inocentemente falando essas baboseiras, porque eu também era um que aprendeu a cultura religiosa, o ambiente religioso, sabe, manipulou a mente dele de tal forma que ele falou aquilo como verdade, ele cria naquilo, mas não é verdade. Não é verdade porque não é o homem que vai dizer que é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Tanto é que Paulo, quando chega na igreja lá aos Coríntios, e ele encontra aquela desorganização, aquela coisa de qualquer jeito, e ele diz: olha, quando vocês forem falar em línguas, ou falar em outros idiomas, fale um, fale dois, no muito três, e detalhe, tem que haver intérprete. Ué, se é para interpretar, então eles estavam falando de outro idioma. Tem que haver intérprete. Se não houver intérprete, fala você mesmo sozinho em mistério com Deus. Por que fala você com Deus em mistério? O que Paulo está usando ali essa frase mistério? Olha, irmão, mistério é porque o homem não conhece, então é uma língua muito íntima que só Deus conhece. Não, amado, Paulo só estava dizendo: fala em secreto com Deus. Falar em mistério é falar em particular com Deus. É basicamente aquilo que Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês entram no quarto de vocês e fechem a porta. Falem comigo em secreto. É isso que Paulo estava dizendo. Não precisa vocês ficarem falando em outro idioma. E se vocês querem falar em outro idioma, fala vocês sozinhos com Deus em mistério, em secreto. Porque Deus sabe o que você quer. Deus sabe o que você precisa. Mas o que foi que o espírito do engano apresentou para a igreja? Não, irmão. E o que foi que me ensinaram? Quando eu oro em língua estranha, eu estou orando de uma forma que o diabo não vai entender. Porque se eu orar em português, o diabo não entende. Quem já ouviu isso? Se eu orar em português, se eu falar em português, o diabo me entende e rouba a minha bênção. Mas quando eu falo terra na manaia, ninguém entende. Inclusive ele. Ele também não entende. Porque não existe. Como dizia o padre que fez, então não existem. E latim feio. Tanto judeu como prosélito, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 6. A carta às 7 igrejas da Ásia, todo o final das cartas, o apóstolo João, ele encerra dizendo sempre isso aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele acrescenta algumas coisas dentro daquelas cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é para você ficar ouvindo o que o homem está falando. Você vai ouvir, claro, é uma pessoa que vai estar ministrando, sim. Mas é para você entender de que espírito procede aquilo. É da vontade humana? Ou é Deus? Ou é a palavra sendo ministrada? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não era o Espírito Santo que ia falar nas paredes. Não, alguém ia falar, alguém iria pregar, alguém iria propagar, mas os ouvintes teriam que estar atentos para discernir que espírito era aquele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a minha pergunta é: será que muitos dos nossos irmãos têm de fato ouvido o Espírito Santo falar à igreja? Não, não tem. Por quê? O que é que o Espírito Santo, mediante a palavra, fala para a igreja? Paulo falou aos Efésios, e ali é o Espírito falando por boca de Paulo. Paulo falou aos Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27. Paulo diz que a igreja está lavada, perfeita, sem ruga, sem mácula e nem coisa semelhante. Então, isso é o Espírito falando para a igreja. Como está a igreja direcionada pelo Espírito? A igreja está perfeita. Paulo diz que nós somos espíritos aperfeiçoados. Isso é o Espírito falando à igreja. O Espírito falando à igreja, diz lá a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que o único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o seu povo.
O Espírito falando à igreja, diz o escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 16, que não há mais memória pelo pecado, que ele lançou no mar do esquecimento. Isso é o Espírito falando à igreja. O Espírito falando à igreja diz que nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, quando alguém te leva a guardar um sábado, não é o Espírito falando à igreja. Quando alguém te leva a você sacrificar no altar, não é o Espírito falando à igreja. Quando alguém te leva a você dar o dízimo, não é o Espírito falando à igreja, porque o dízimo era dos judeus. Quando alguém te leva a você apresentar uma criança no templo, não é o Espírito falando à igreja, porque aquilo era do pacto de Moisés. Quando alguém te manipula de tal forma que você deve buscar o Espírito Santo em um local específico, não é o Espírito falando à igreja. Isso são os homens. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o que o Espírito diz à igreja é que nós estamos perfeitos em Cristo. O que o Espírito diz à igreja é Romanos capítulo 8, versículo 1, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é que o Espírito fala à igreja. O que o Espírito fala à igreja é Colossenses 2,14, que o escrito de dívida foi rasgado naquela cruz e ele expôs publicamente os principados e as potestades daquela época. O Espírito falando à igreja é João 19,30, se cumprindo quando Jesus abre os braços e brada: Tetelestai, está consumado, está pronto, perfeito, acabado. O Espírito falando à igreja é Romanos capítulo 10, versículo 4, dizendo que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O Espírito falando à igreja é Romanos capítulo 5, dizendo que você está totalmente santificado pela fé a qual você entrou nesta graça. Isso é o Espírito falando à igreja. O que passa disso é como diz o sistema, é de procedência maligna, que eles falam, mas eles mesmos não entendem. Quem tem ouvidos, ouça. Não é quem tem orelha. Orelha todo mundo tem. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha lá, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Vou tomar uma água aqui que vai engrossar. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, e era lá, os últimos dias, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, se apostatarão da fé, se desviarão da fé, abandonarão a fé. Qual era a fé que eles estavam vivendo? A fé em Cristo, a fé na obra consumada, a fé na obra redentora. Mas alguns iriam se apostatar, deixar de crer em Cristo. Eu estava olhando outro dia que muitas pessoas que me ligavam para mim, não vou dizer muitas, mas uma pessoa em específico, ligava para mim, pedia texto bíblico, e glória a Deus, e aleluia, aquela alegria. Você entra no Facebook, ele se denomina ateu. Você apostatou da fé. E tantos outros casos que nós estamos vendo aí em graça, que começaram bem, começaram ali, e confissão, e a palavra da graça, e glória a Deus, que palavra maravilhosa, abençoada. Hoje estão dizendo que os pregadores da graça estão pregando coisas sem sentido. Por quê? Porque se apostataram da fé. Porque se estivessem na fé ainda, eles estariam valorizando não o pregador, mas a palavra que sai da boca do pregador. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E demônios ali podem ser ídolos também. Então, queridos, naquela época, Paulo já estava chamando a atenção de Timóteo que iria acontecer isso. E hoje, infelizmente, está assim, ó. Quantas pessoas estão totalmente apostatadas da fé? Estão nas chamadas igrejas, estão nas religiões X ou Y, mas não estão em Cristo, mas não estão no Evangelho, não estão sendo conduzidas e ministradas pelo Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque o Espírito que tem falado no meio deles são espíritos enganadores. Espíritos enganadores e doutrinas, ensinamento de ídolos, de demônios. O que você mais vê em certos locais são pessoas que tiveram experiências numa religião de matriz africana, e eles chegam agora e eles dizem que são crentes poderosos,
que Deus tirou ele daquele engano que era do capeta, e hoje ele é de Deus, e hoje ele vai denunciar aquilo que eles faziam lá. Isso é, doutrinas de demônio, dos ídolos que outrora ele participava, que ele idolatrava, que ele cultuava. Então hoje eles pegam os púlpitos, eles abrem as suas igrejas com seus NPJs e eles começam agora a falar de doutrina de demônio. Não sai evangelho, não sai palavra de Deus, não sai ministração do Espírito. O que sai é, porque quando eu estava lá a pomba gira, porque quando eu estava lá o tranca-rua, porque quando eu estava lá o preto velho, porque a Maria Padilha, ela vai lá e pega a fita, eu não sei se faz isso, mas existe tanta coisa. Porque até isso tem preconceito, é porque o preto velho, coitadinho do demônio que eles inventaram, preto velho, porque o preto velho e isso, porque o Exu Mulambo, até o tal do, você não é um cowboy não, boiadeiro, né? Tem o boiadeiro, é porque o boiadeiro e tal, coitado, até um demônio cowboy deve ter. Isso é doutrina de demônio, são invenções, para quê? Para ocupar a mente das pessoas com falácias, porque não tem evangelho, não tem graça, não tem Espírito Santo falando, então tem que contar historinha para boi dormir. Tem entretenimento, eu tenho que entreter o público, eu tenho que prender as pessoas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu sou um pregador, eu sou pastor. O pessoal chegou, o que eu vou fazer? Irmãs do coral, está com oportunidade. A irmã do balé está com oportunidade. O irmão Joãozinho vai cantar a música para o pai. O irmão do Salmo 23. O irmão do Foi na Cruz, está com oportunidade. Eu vou ter que dar um monte de oportunidade aqui para lá para o finalzinho eu entrar com Malaquias 3:10. Oh glória! Que espírito é esse que tem falado na igreja? Não tem edificação. Não tem revelação da palavra. Tem oba-oba, tem versículo solto, tem cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a volta na muralha de Jericó. Mas a muralha de Jericó já caiu. Falei da cirandinha, lembrei da saia da irmã aí, a irmã Cris. Mas já caiu. Mas eles querem que essa tal dessa muralha continue a cair. Não tem outra coisa para fazer, irmão. Então, deixa eu ver aqui. Vamos derrubar o Golias de novo. Vamos derrubar o Golias de novo? Mas que Golias? É o Golias da tua vida. Não, irmão, não é o Golias da tua vida. É história para boi dormir. Por quê? São espíritos enganadores. Mas não é um espírito invisível que faz uau. Não. São homens bem vestidos, falam bem, tem uma oratória maravilhosa para aprender. São pastores, psicólogos, são tudo, são doidos, são mercenários, espíritos enganadores e doutrinas, ensinamentos de demônios, de ídolos. Porque você sacrificava lá, agora você sacrifica aqui. Trocou gato por lebre, cerco meia dúzia. Você sacrificava lá para os ídolos, agora você vai sacrificar para Jesus. O dízimo é de Jesus. Eu vou pegar o dízimo, vou jogar para cima. Se Jesus segurar, é dele. O que cair é meu. Que de Jesus, rapaz? Espírito de engano. Espíritos enganadores. E quem é que faz isso, irmão? Não é o capeta, não? Não, olha lá. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência cauterizada. Eles falam mentira achando que estão falando verdade e não estão nem aí se Deus aprova, se Deus não aprova. Não, irmão, mas hipocrisia aqui de homens é porque ele foi possuído. E quando o bicho possui a pessoa perde o domínio próprio, perde as faculdades intelectuais, perde o raciocínio lógico. Então a pessoa está ali possessa, porque existe trevas, existe garras, né? Tem até isso, hein? Existe garras que estão ali trabalhando na parte cerebral do ser humano. Não tem nada disso, irmão, é mentira. São pessoas conscientes. A mente é cauterizada de tanto
por falar mentira, mas eles agem com hipocrisia. Hipocrisia não é ninguém possesso, são pessoas conscientes do que estão fazendo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Paulo disse: a minha consciência dá testemunho diante de Deus. Mas esse povo, essa classe é ruim. Pela hipocrisia de homens. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus o revelou a nós. Olha para aí, irmão, olha para isso. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. É por isso que o homem natural, ele não discerne as coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito que foi prometido lá pelo profeta Joel, é o Espírito que foi derramado em Atos 2 dos Apóstolos, é o Espírito que Jesus disse que estaria para sempre com o seu povo. Esse Espírito, ele revela a nós, no nosso espírito, no nosso homem interior, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só Espírito com o Senhor. Esse é o Espírito que fala à igreja. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. As coisas mais profundas. E no versículo 9, que eu não coloquei aí, vai dizer: aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. No tempo de Jesus, o ouvido não ouviu, porque Jesus disse: eu tenho coisa para falar para vocês, mas eu não posso falar agora. Então aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, Deus preparou, porque ia se manifestar para aqueles que o amam. Mas por não amar a verdade, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que Deus enviaria a operação do erro, porque estavam dando crédito à mentira e abandonando a verdade. Como ele dizia o profeta Jeremias: eles têm o amargo por doce, o doce por amargo. A verdade para eles tornaram mentira, e a mentira se tornou uma verdade, porque são homens hipócritas que têm a mente cauterizada. Mas Deus revela as coisas mais profundas, e a graça, amado, é esse oceano do Espírito, das coisas profundas que Deus vai trazendo à tona, e você vai se alegrando, e você vai exaltando esse Deus bendito eternamente. Olha lá, 1 Coríntios 2,12. Nós, porém, não recebemos espírito do mundo. Aí, irmão, o espírito do mundo é o espírito do anticristo, é o espírito do anticristo sim, porque é contra Cristo. Mas não é um espírito invisível e desencarnado. É o espírito de engano, porque espírito aqui ó, com é minúsculo, é uma doutrina, é um sopro, é um ensinamento. Por isso que Paulo chega a dizer assim, ó: não, vocês não podem estar enredados por todo vento de doutrina. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, que é o ensinamento segundo os homens, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado pago, gratuitamente, tudo de graça. Deus tem dado para a igreja, porque a melhor coisa é dar do que receber. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir, para se doar, para se sacrificar. Ele veio para comprar aquele povo que estava debaixo daquele pacto e aperfeiçoar todos os espíritos pertencentes a Ele. Tem mais alguma coisa aqui? Tem. 1 Coríntios 2,13, olha lá. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são. Como que eu vou interpretar uma verdade espiritual para aqueles que são carnais? Paulo, falando para esta mesma igreja, aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo disse: leite vos dei de beber, e não alimento sólido, visto que vocês são carnais. Então Paulo estava dizendo para esta mesma igreja que não podia receber alimento espiritual, porque eles eram carnais. Aí Paulo estava dizendo: mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais
para os que são espirituais. Ou seja, no meio daquele povo havia pessoas espirituais que estavam recebendo a interpretação e a revelação. Entretanto, todavia, entretanto, havia pessoas naquele mesmo ambiente, naquele mesmo recinto, que eram carnais, que na hora de comer e se alegrar com os irmãos, eles enchiam a cara de vinho forte e ficavam embriagados no meio do povo. Na hora de falar sozinho com Deus, ou falar para a edificação da igreja, quando tivesse um intérprete, eles falavam de qualquer jeito, de qualquer forma, para se apresentar, para mostrar que tinha o dom. E não era essa loucura que nós vemos aí. De fato, eles falavam outros idiomas. Mas como falar de coisas espirituais para quem é carnal? Você chega para um crente carnal e diz assim: filho de Deus. A palavra de Deus diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Mas o crente natural, carnal, ele pega um pedaço de pão da padaria que José trabalhou a noite toda ontem. Ele diz: não, o corpo de Cristo é o pão. Não, mas a palavra diz que o corpo de Cristo é a igreja. Mas não é o pão, não é a igreja. O pão foi representado lá atrás. Mas na nova aliança, o corpo de Cristo é a igreja. E se você não participa deste corpo, ou seja, se você não está incluído neste corpo, se você não entende que você faz parte deste corpo, você é um crente carnal, porque você pensa que você só é do corpo se você comer um pedaço de pão, e você não é do corpo por causa do pedaço de pão. Já pensou? Tudo que Jesus fez, você agora pegar um pedaço de pão e dizer: o que ele fez não teve importância, não teve eficácia, eu vou ficar com o pão aqui, porque o pão... Não, irmão. Isso é ultrajar o Espírito da graça. Romanos 8, 26. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. Aquele que sonda os corações e coração ali a mente, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, olha que coisa. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando nós dizemos que temos a mente de Cristo, nós conseguimos entender a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz que vós tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo, nós conseguimos entender a vontade de Deus. Com a mente de Cristo, eu consigo entender os pactos. Com a mente de Cristo, eu consigo entender o que é uma parábola, o que é uma alegoria. Com a mente de Cristo, eu consigo entender o que foi uma profecia para aquele tempo. Com a mente de Cristo, eu consigo discernir o sacrifício de Jesus. Com a mente de Cristo, eu entendo derramar. Com a mente de Cristo, eu entendo a remissão. Com a mente de Cristo, eu entendo a justificação. Com a mente de Cristo, eu entendo a glorificação. Então, com a mente de Cristo, você vai entender tudo isso. Mas isso só pode ser feito pelo Espírito, o de Deus, e não esse espírito enganador que opera aí. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra ali é a lei que matava. Pegou em pecado, morte. Pegou em pecado, condenação. A lei matava, a letra da lei matava. Mas o Espírito, ele dá vida. Por isso que Paulo fala aos Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém? E já nascemos totalmente debaixo desse pacto eterno e perfeito. 2 Coríntios 3, 8 e 9. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo fazendo uma analogia, um paralelo, uma comparação entre os pactos, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então nós estamos no ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. E aqui nós encerramos. Tem mais um? Tem. 3,17, 2 Coríntios. Ora, este Senhor é o Espírito, ou o Senhor é o Espírito, dependendo da tradução. Ora,
Este Senhor é o Espírito, ou o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Então é essa liberdade que nós temos em Cristo, porque há o Espírito do Senhor habitando em nossas vidas. E aqui nós encerramos, olha lá, 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, sem véu, sem maquiagem, sem hipocrisia, sem mentira, sem engano, sem as trevas, sem os homens manipulando. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Somos o quê? Transformado, porque o Evangelho transforma. Vem aqui você é da graça? Ou de alguns gracistas, que o Evangelho não transforma? Que eu aceito o Evangelho, que eu recebo o Evangelho, que eu creio no Evangelho, mas o Evangelho não transforma? O Evangelho é transformador. O Evangelho não transforma bode, porque bode não vira ovelha, e nem ovelha vira bode. O Evangelho não transforma filho da perdição, ou o Evangelho não transforma filhos da desobediência. Pode até ser filho de Deus, mas são desobedientes, e se são desobedientes, papai disciplina, e se papai não disciplina e continua na desobediência, não são filhos, são bastardos. Então eu me preocupo muito quando o papai me disciplina e eu resisto, porque das duas coisas, uma: ou eu sou bastardo, e eu não creio que eu sou bastardo, porque o Espírito testifica, mas eu não estou agradando o pai, e estou sabendo que o pai quer o meu melhor, porque ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados. Tem que haver uma transformação de glória em glória, não é de um dia para outro. Ah, irmão, mas você quer que eu deixe isso de uma hora para outra? Você quer que eu mude? Não, irmão. É um processo gradativo, diário. Enquanto nós estivermos nesta terra, revestido de carne, nós precisamos nos educar mediante o Evangelho. Sabe, ter o nosso caráter moldado mediante o Evangelho, porque somos transformados de glória em glória. E Paulo dizia também, de fé em fé. De glória em glória, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o... Amém? Receba essa palavra no teu coração e descanse. Você está no ministério do Espírito, e é o Espírito Santo que tem que falar ao seu espírito, ao seu coração. Graça e paz. Amanhã estamos de volta às 18 horas com mais um quadro aqui no nosso canal. Até a próxima.